gente! Estamos começando mais um Papo Astrológico. Olha, a convidada de hoje é minha amiga de muitos anos, sabe? Vai ser muito legal, vai ser um papo de amigas mesmo. A gente vai falar muito sobre autoestima, beleza, estética e desmistificar muita coisa. Tô aqui com a Paula Moretti. Oi! Dentista, especialista em faces. Que chique! Obrigada, amiga, por estar aqui. Eu Gratidão. que agradeço o convite. Já sei que vai ser maravilhoso. E aí, vamos lá, a gente tem muita coisa pra conversar, Muitas né? Meu coisas. Deus, muita coisa pra desmistificar também, né? E começando essa coisa da beleza, né? Vamos lá, você que trabalha bastante com a questão do procedimento estético, e eu sou bastante leiga nisso, então eu vou te perguntar muita coisa aqui hoje. E eu bastante leiga em astrologia, Sim, então acho que vai ser uma troca muito interessante. É um match perfeito. Então, começando nessa parte da autoestima e da questão da liberdade, né? Como você enxerga isso? Porque acho que, às vezes, tem muita gente que percebe ou tem uma visão, né, do procedimento estético como, a pessoa não tá se aceitando, ela tá querendo se modificar, ela não tá aceitando como ela é. Como que é isso, assim, né? Esse é o primeiro, acho que, tabu, né, desse lado. Sim, com né? certeza. E as mídias sociais, elas trabalham também a favor disso, né? Assim, de todo mundo dar opinião sobre tudo e falar sobre tudo. E às vezes não entender qual é a dor desse paciente, né? Porque o envelhecer é uma mudança constante, chega uma hora que a conta chega, fica mais pesada. Então, por que não, né? Então, eu acho que os procedimentos, eles vêm como uma possibilidade de envelhecimento, de você gerenciar melhor o envelhecimento. Não é uma sentença, não é uma obrigação, não é engessado, você não tem que seguir nenhum padrão. Mas, sim, tem, né, quando a gente chega, aí começa a notar as mudanças do tempo, ou hábitos, e enfim, a gente quer ter opções. Então, os procedimentos, é claro que cada profissional tem uma linha também, né, de entendimento e de gosto. E eu acho que a gente acaba atraindo, né, quem pensa parecido com a gente, gosta das mesmas coisas que a gente. Então, a gente vem nessa pegada aí de realmente oferecer possibilidades para que o paciente tenha opções. E Sim. Tudo bem se ele não quiser fazer procedimento, se ele quiser envelhecer in natura, mas quem conhece se apaixona. Sim, a questão do autocuidado, né? Por exemplo, você fazer a sua rotina do skincare, ou você usar produtos, na verdade, você também tá querendo ali melhorar a sua pele, o seu cabelo. Então a gente está sempre querendo melhorar, né? Querendo evoluir. É a questão da possibilidade, né? Sim, até porque é fisiológico, né? A gente vai perdendo nutrientes, vitaminas, hormônios. Sim. Então a gente vai notando, principalmente nós mulheres, né? Nós passamos por vários períodos aí de mudanças hormonais, vem a questão da gestação, pós-gestação, que é difícil. Eu atendo muitas puérperas, né, que são essas mamães que acabaram de ter seus nenéns, estão ali vivendo essa loucura. Eu também, né, acabei de passar por isso. Então, hoje eu consigo olhar também para a dor delas de uma maneira especial. Tem as mulheres que estão aí passando pela menopausa, que é uma idade de um período de muitas transformações, e que vem com esse peso também, assim, da imagem, de ter muita alteração ao mesmo tempo. Sim. E tem muita gente que passa muito bem por esse processo, mas outras não, outras sentem muito, né, os efeitos no corpo. Então, por que não, né? Se a gente são tá possibilidades, sim, né? trabalhando com bom senso, com respeito, entendendo quais são as questões desse paciente, né, para que a gente possa buscar caminhos de ajudar da melhor forma. E também essa parte que você até estava falando comigo, né, da parte emocional, né, o quanto você tem que trabalhar o emocional, né, da questão do amor próprio, da autoestima, porque assim, você é livre pra fazer o que você quiser, você quiser fazer botox, preenchimento labial, tudo certo, né, mas é a questão assim, você se entender pra entender por que você tá buscando isso, se isso é uma coisa que você tá fazendo por pressão, talvez por pressão de uma outra pessoa, aí você tem que ficar atento, mas assim, se você tem vontade, existe essa possibilidade, também não tem problema nenhum, né? Então é a liberdade de você escolher o que você quiser, né? Sim, e o que eu achei incrível, assim, da nossa parceria, de ter falado um pouquinho de cada signo, é porque é bem isso, né? Cada um tem um jeitinho diferente, se agrada mais com uma coisa, desagrada com outra. E foi muito divertido o processo, né? Eu aprendi muito, você me surpreendeu o jeito que você... Geminiana, gente. Geminiana sabe muito bem usar as palavras, sabe? Eu lembro que eu até falei que você era copy, né? Aquela que
Escrevia muito bem ali. Que gosta de lidar com as palavras, né? E isso pra mim, assim, lidar com todo tipo de gente é um grande desafio e aprendizado, porque toda paciente que chega lá pra mim no consultório e fala, nossa, mas eu te dou muito trabalho, né? Eu sou muito chata, eu sou muito isso. Eu falo, não é, porque eu tô acostumada. E essas pacientes mais questionadoras, as que estão com mais medo, as que a gente precisa falar de várias formas sobre o mesmo procedimento, na verdade, elas me ensinam muito, me fazem crescer muito na maneira como eu vou falar com os pacientes. Assim, Sim. Eu começo a enxergar, a me colocar no lugar do paciente, né? Entender que, olha, eu preciso falar de uma maneira assim ou diferente para que esse paciente ele consiga ter entendimento sobre a anatomia da face, que são coisas difíceis, são assuntos às vezes que para quem é leigo é difícil de entender como que funciona o envelhecimento. Sim. E aí a informação, né, como ela é importante. Informação e a análise, a autoanálise, assim, a autorreflexão, da gente entender como que a gente funciona, tanto na parte fisiológica quanto na parte emocional. Porque eu acho que é a partir disso que a gente vai entender quais são as nossas dores e entender as possibilidades de resolver, né? Ou as nossas limitações também, né? Porque assim como na vida e para os procedimentos estéticos, nós temos limitações. Então, quando a gente consegue estabelecer esses limites, né? E também as possibilidades, a gente consegue aí fazer um equilíbrio. Autoconhecimento, né? Assim como o mapa astral, é autoconhecimento, é você se entender, são ferramentas, né? E era o que a gente estava falando ali no off, né? Que eu sou católica. Conheço Paula há bastante tempo, né? E até, assim, eu ficava assim, né? Chamei a Paula, será que ela vai ter esse receio por causa da... E tive um pouco. É bom a gente falar disso, né? Bom. Porque muita gente tem essa visão, né? E aí eu já cheguei falando, amiga, eu tô um pouquinho preocupada se a gente for falar de previsibilidade, porque não é uma coisa que eu acredito tanto. E ela falou, não, mas a astrologia séria não é sobre isso, não é Márcia... Não é Márcia... Posso falar? Não, pode falar, pode falar tudo. Ela não é Márcia sensitiva. Sim. É mais, assim, sobre análise, que é o que eu trabalho na terapia, o que eu ali constantemente vejo no consultório, as diferentes personalidades. E é um tema que eu adoro, assim, falar de personalidades, porque todas aquelas que a gente descreveu... Você aprendeu muito, né? Muito sobre as minhas pacientes, eu aprendi muito. E que interessante isso, quão rico é isso, você estudar... É mais uma ferramenta, foi mais uma ferramenta pra mim. E aí, quando eu vi minhas pacientes ali comentando, nossa, realmente, ela é bem assim, ou... E até de situações, assim, que de repente... Que você lembrou de uma... esse é aquário, realmente, eu lembrei dessa assim, pessoa. Nossa, isso foi gostoso demais, assim. E nisso, eu acredito, assim, porque a gente tem esse duelo, né? Entre qualidades e defeitos, né? E nem todo mundo é bom o tempo todo e nem ruim o tempo todo. E muitas das vezes, assim, a gente tá lutando contra aquele defeitinho, né? É bom falar disso, a gente vai falar de gêmeos, ela tem muito dos gêmeos, né? Muito. E eu acho, assim, todos nós, inclusive na minha crença, né, como católica... Sim, a gente tá aí, a gente nasce cheio de pecado. A gente nasce pecador, vive pecador e morre pecador. Sim. Então, a gente depende da misericórdia. Sim, com certeza. E eu acho que ao longo da vida, quando a gente tem noção de quais são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, a gente consegue colocar tudo, né, na mesa e aprender a lidar com isso. Da mesma forma, eu relaciono isso com os procedimentos estéticos. Eu acho que quando você tem essa análise do quanto aquilo ali tá te incomodando, tá atrapalhando o teu emocional, e aquilo é feito de maneira consciente, responsável, quanto que um procedimento não pode te ajudar. Exatamente. E assim, é muito bom falar sobre isso, né? Porque a astrologia, ela não é uma sentença, não quer definir ninguém. Então, que nem eu falei da questão da indecisão de gêmeos. Mas isso não quer dizer que você não pode ser decisiva, que você não pode ser assertiva, né? Isso é uma questão que tem a ver com uma energia, mas não tá definindo, né? Não são todos os geminianos que são igual, claro que não. Você tem o Sol em Gêmeos, mas tem muitas outras coisas, tem várias variáveis, e é um estudo muito rico, muito profundo, e que entra nessa questão de uma pessoa que às vezes é leiga,
E ver a astrologia como algo querendo botar as pessoas numa caixinha. Exatamente. E não é bem assim. Que é não é nada a ver com isso. Que é um pouco do que a igreja condena. Ela tem essa preocupação de você também se limitar naquela definição que fizeram de você. E aí, não é sobre isso. Não é. E a partir disso também, você começar a criar planos e projetos e futuros baseados naquela caixinha que te colocaram. Esse é o perigo, né? E aí, portanto, acho que é a importância da gente estar aqui falando disso. E eu também desmistificando pra mim também. Que cheguei e falei, amiga, vamos falar mais das personalidades? Porque eu tô com um pouquinho de medo de chegar nesse assunto. Porque não é uma coisa muito confortável quando, né, tem previsão. Previsão eu não acredito. Horóscopo, né? De fato, assim, não é uma coisa que eu fique à vontade, porque, de fato, vai muito contra. Contra o que... Mas a questão da personalidade, eu acho inteligentíssima, assim, das energias, de como que... E como que a gente lida melhor com um tipo de pessoa, né? Isso eu tô falando do meu lado pessoal, né? Das minhas relações pessoais. Porque lá no consultório, eu tenho que ser a geminiana que tá tudo bem, tem Paula pra todo mundo. Mas e é isso, porque ali adaptável, eu sou... que é uma característica de gêmeo. Você é adaptável, tanto de você ver as coisas por vários pontos de vista. Exatamente. E é por isso que gêmeos, né? eu acho essa assim, energia. Eu acho que eu escolhi o jeito de me relacionar perfeito, assim, o trabalho que me favorece, né? Eu ter relações, claro. Que o fato de eu ter uma comunicação muito aberta, de eu gostar muito de falar, de me comunicar, de ouvir. Sim, olha só a energia aí, né? De ouvir e de me comunicar também em Instagram, aparecer falando em vídeos. Eu acho que aquilo ali já alimenta também, assim, quem gosta do tipo, do jeito. E é isso, quando você traz isso pro signo também, você entende que vai ter signo que vai comunicar melhor com um, que vai conectar melhor com o outro. E eu acho que é por isso que a gente acaba atraindo pessoas que tem mais jeito com a gente. E as que não vêm também exatamente do nosso jeitinho, daquele jeitinho mais fácil que a gente tem de lidar, pra mim, como profissional, me ensina muito. Que é isso, né? Quem vem com mais questionamento... As aquarianas vêm com mais questionamento. Ou as virginianas, que gostam tudo no mínimo detalhe, né? Mas me favorece de algum jeito, porque me faz crescer também, assim, na forma como eu vou dialogar, como eu vou abordar, como eu tenho que explicar, como que eu tenho que acolher aquele paciente. Então, assim, às vezes na vida pessoal, eu acho que, sim, a gente vai colocar alguns limites, né? Porque não vai ter identificação. Mas eu acho que como profissional, pode chegar todos os signos que a gente vai dar um jeito de se adaptar. E todo mundo tem igual eu tava falando pra você, todo mundo tem todos os signos no mapa astral. A diferença é que tem signos que talvez vão ter mais força pra você do que outros. Sim. Mas sempre, signos são energias, né? Então, assim, não é querer te definir e colocar em caixinha. Tem múltiplas possibilidades no mapa astral. E sobre a questão também, né, a relação da previsão, não é sobre definir também. É sobre possibilidades e oportunidades. Eu acredito nisso. Possibilidades, oportunidades e exatamente, o seu autoconhecimento. Porque você pode até ver uma energia positiva, mas você de braços cruzados ali não fazer nada. Com certeza nada vai acontecer magicamente, né? Então não é resposta pronta, não é definição, e sim uma abertura de possibilidade. Né? E eu acho que é sobre a definição ali ao pé da letra da autoestima, né? É você olhar pra você, saber as suas qualidades e estimar isso, né? Sim. Então, eu acho que da mesma forma que a gente fala, às vezes, dos complexos, né? De cada signo, dali do que é a baixa energia que você fala, né? Tem luz e sombra, né? A sombra de cada signo. Ao mesmo tempo, também, a gente tem que reforçar a luz, né? Então, quando você tem noção de quais são as suas qualidades, sua capacidade, até onde você pode ir, isso também te traz pra esse amor próprio, pra essa estima, né, pessoal ali, então... Perfeito isso. É a terapia astrológica, né, você olhar pra você e falar, não, se empoderar, chegar naquilo ali e falar, eu sou isso aqui, cara, eu sou muito boa.
tipo assim, eu nunca ia gostar da astrologia se a astrologia botasse você numa caixinha. Sim. Sabe? Na verdade, ela te empodera, porque você vê os seus dons e talentos, a sua luz, e você pode potencializar isso. É sempre isso que eu acredito. E você pode lutar também contra aquilo que não é tão bom, né? Ter conhecimento disso pra partir daí você moldar. Porque assim como na minha crença, né? Que a gente vem aí com e religião não vai atrapalhar, tipo assim, não deveria, né? Porque claro que tem as visões da Igreja Católica, mas pode super andar junto, sabe? Eu também já fui na missa, não sou assim praticante, obviamente, mas... Mas eu acho que também são pessoas e pessoas, profissionais e profissionais. Você é uma profissional séria que tem uma linha de pensamento que acredita nisso, né? E uma coisa importante de falar também, existe muito estudo, existe teoria, existe uma lógica por trás da astrologia. Não é que alguém tirou isso do além, não. É um estudo milenar e de observação, né? E de relação com a natureza. Exatamente. Que a natureza somos nós, a gente faz parte do todo, né? Exatamente. E tudo comunica, né? Então, assim, se uma pessoa pega e tira da cabeça dela, sem embasamento teórico, sem estudar, sem ler em livro, sem ter uma referência... Aí sim, ela não tá fazendo uma astrologia séria. Exatamente. Esse é o problema. Porque Mas isso aí tem em todos, amiga. Na minha profissão também tem isso. Sim, quantas pessoas ficam até com medo dessas notícias que saem no jornal, né? De uma pessoa que fez ali um procedimento, deu problema na boca e por aí vai, né? E o exagero, o artificial. Isso gera medo nas pessoas. Sim, mas isso aí é sobre um grupo também, né? São as pessoas que infelizmente estão passando ética, por alguma distorção de imagem, de repente não teve essa análise, não tem ética, essa análise também comportamental, né? Essa preocupação com o emocional do paciente, porque até esses dias alguém comentou isso, assim, mas eu não sei, eu acho que eu tava passando ali pelo Instagram, e aí entrei num perfil, eu adoro ler comentários. E aí, também. E aí tinha uma pessoa dizendo assim, mas não adianta você fazer procedimento estético se seu emocional tiver ruim, porque de repente pode dar algum problema e você ficar pior ainda. E sim, é uma coisa que eu falo muito para os pacientes assim, que querem fazer preenchimento labial, por exemplo. Estejam preparados. O resultado final é lindo, é maravilhoso. Mas o processo pode ser complicado. Você vai ficar inchada, você vai passar uns dias aí, às vezes, aquele inchaço que deforma. E é um processo. Se você não estiver muito convicta de que você realmente quer aquilo, que aquilo ali vai te fazer bem. Se seu emocional já estiver mais ou menos e você não tiver noção dessa realidade, realmente, só ao invés de ajudar, pode piorar. Mas por isso que é tão importante a gente ter esse conhecimento realmente e estar buscando esse bem-estar. É muito bom isso, porque realmente, gente, tem que olhar pra esse lado, né? O que as pessoas não pensam, assim. Sim. E um bom profissional, você vai olhar pra esse lado, vai, né? Com certeza, porque o meu trabalho só vai funcionar também se esse paciente estiver bem, né? A estética, ela não anda separada da saúde, do bem-estar, né? Então, a gente não pode pensar numa estética vazia. Sim, rasa. Né? Rasa, exatamente. Só por uma coisa superficial. Eu quero ter boca, eu quero parecer fulano. É sobre despertar emoções, né? A gente trabalha com emoções. Então, claro que a gente quer despertar boas emoções, né? A gente quer que o paciente fique mais feliz, se sentindo mais confiante. Bem melhor do que quando ele entrou. Né? Eu falo isso do meu mapa também. Mas não somente pela parte de fora, assim, pela estética, pela beleza, mas que ele saia convicto daquela beleza, sabe? Daquela beleza que é única, né? Porque também tem muito isso, assim, dessa padronização. E aí todo mundo vai sair com a boca igual, com a mandíbula igual, todo mundo com a cara quadrada. E não é sobre isso, não né? É sobre a intenção... Cada pessoa tem a sua particularidade, né? Por mais que os procedimentos se repitam, as análises vão ser diferentes, as necessidades vão ser diferentes. Particular, né? Bem particular, bem exclusivo. Mesmo você fazendo o mesmo procedimento que eu, ainda assim o resultado vai ser muito diferente. Claro. Então... E assim, por exemplo, às vezes eu posso não precisar, sei lá, de botox, porque eu não tô falando de mim, não, porque eu sou leiga. Às vezes eu preciso. Mas tô falando assim, às vezes é uma pessoa que tem mais expressão na testa, a outra tem mais olheira, entendeu? Às vezes... prioridades. Pra mim vai ser mais importante ver a questão da parte da olheira, né? E pra uma outra pessoa é boca. Então é muito relativo. É muito relativo. Né? Por isso que a internet vem com esses antes e depois e todo mundo com o rosto muito... Igual, né? Parecido. Assim, com os mesmos pontos muito exaltados.
Mas isso aí, gente, a realidade da internet é totalmente diferente do consultório, né? Então, a gente... E também é isso, é sobre pessoas, né? Assim como vão... A internet é complicada, né? Ajuda, mas atrapalha também, né? É complicado. Ajuda até porque que nem mostra... pra mim, assim, a questão da astrologia, o quanto é ido pra um lugar errado e o seu lado também, né? Também. Exatamente. Por isso que a pessoa tem que se informar, gente. Tem que se informar, você tem que saber daquilo. E assim, como que começou, amigo? Como que começou o seu interesse por isso, assim? Porque Paula é dentista, né? E claro. E também tem essa questão, né? Do dentista, mas é que dentista mexe com o rosto todo. Eu sempre entendi isso, né? Isso Enfim. aí é um cravo pra gente, é um estresse. O que acontece? Na faculdade, né, a gente entra e tem uma visão de anatomia geral, de face, né, geral de corpo, assim, de funcionamento fisiológico, né, mas o foco da anatomia é cabeça e pescoço. Até porque, sim, lá na faculdade, na graduação, é tudo muito voltado pro cuidado da parte oral. Porém, pra gente chegar na parte oral, tem muito caminho. Então, a gente tem que desbravar aí toda a anatomia muscular, gordura, vasos, nervos. E isso tudo é um pouco do que é a harmonização, né? Eu nem gosto muito desse termo, eu uso, porque todo mundo conhece assim. Mas a harmonização, na verdade, é o conjunto, né, de procedimentos que vão gerar uma melhor harmonia para quem tá se sentindo desarmonizado. Mas não necessariamente a pessoa vai se sentir assim. Às vezes ela só quer uma melhora. Então, assim, esse termo eu acho que acaba sendo, às vezes, até um pouco pejorativo, sabe? E trazendo tanto procedimento, né? Eu fico perdida às vezes. E trazendo para um lugar que também... né, fica assim aquela má fama não, a harmonização é sobre transformação. Pode ser, mas pode não ser. Sim. Pode ser só um up. Pode ser uma prevenção também, né? A questão de você envelhecer bem. Não é que você não vai envelhecer. Isso é muito bom de falar também. Tipo, você, igual você até falou, com 50 anos você não quer parecer ter 20, isso nem é possível. Mas é envelhecer bem, né? Exatamente. A possibilidade de você, às vezes... Perfeito. Né? Então, assim, quando eu tava ali na faculdade, nem pensava, né? Na verdade, a odontologia, ela não tava tão ali dentro desse caminho, desse campo. Eu tô formada esse ano, fazem 12 anos. Olha! Então, foi muito caminho enfim, aí quando eu saí da faculdade, eu fui pro caminho de, cara, eu quero viver a odontologia, ver pra onde que ela vai me levar. E eu gosto muito dessa frase, assim, de não fui eu que escolhi a odontologia, né? Acho que a odontologia me escolheu. E foi muito louco como eu escolhi fazer odontologia, mas eu acho que isso aí é assunto para um outro momento. Mas Mas ela é caminho, exatamente. É caminho. Quando eu formei, eu fui, trabalhei, fiquei de clínico, assim, fazendo tudo. Tudo, mas eu já sabia as coisas que eu não gostava, assim. Eu acho que eu sou muito... Eu tenho um leque muito grande das coisas que eu gosto, mas o que eu não gosto também é muito definido. Uhum. E aí, quando... Isso é importante, a gente não saber o que a gente... A gente saber também o que a gente não gosta, né? Exatamente, que é a coisa do não, né? Da gente também saber impor limites, isso é muito importante pra mim também na minha profissão. Quando chega alguém me pedindo uma coisa muito mirabolante, é aquele não saudável. Não, por favor, não faz isso, não vai ficar bom. Então, tem que saber, não né? com jeitinho, mas tem que saber falar também, né? Uhum. Então, eu fiquei fazendo um pouco de tudo. E aí, tinha uma dentista na sala ao lado que fazia orto. E aí, eu adorava aquele movimento. Porque na orto, né, que foi minha primeira especialidade, e a orto também é muito sobre face. A orto, pra mim, é muito rica no que eu faço hoje. Ela me ensinou muito sobre padrões faciais, o que é sobre análise facial. Eu não sei se eu sou tão leiga assim, aparelho ortodôntico. Ah, tá. Então, pra gente poder fazer uma análise de como que a gente vai colocar a posição daquele dente, né? Que às vezes tá ali mal posicionado na arcada, e a arcada é osso, que o osso tá na face e tá comunicando com tudo. Tá vendo? Você sempre tem essa ligação com a beleza e com a... Tipo, isso é muito legal. E com bem-estar, porque o que me fez escolher esse caminho, inicialmente, que era orto, né? Foi o bem-estar dos pacientes. Como que os pacientes iam
iam pra consulta felizes e saíam da consulta feliz. Sim. É sobre emoção. Acho que eu trabalho com emoção, realmente, né? Eu consigo comunicar essa emoção que eu sinto no que eu faço. Aí eu tenho que falar, gente. Você tem ascendente em câncer, né? E câncer é sobre emoção. E isso que você falou é muito... E eu escolhi... Esse mix, assim, do bem-estar, do cuidar. Mas fala. Eu escolhi na emoção. Eu escolhi também, eu acho que é pela dinamicidade da orto, assim. Eu via, enquanto tava todo mundo ali, os outros dentistas nos consultórios, atendendo, o paciente meio sofrendo, aquelas consultas chatas, sabe? Coisas de dentista, ninguém gosta muito de dentista. Tem aquela coisa, né? Não gosto de... Eu nunca tive problema, até eu tirar o siso. Eu não sabia disso. Aí o siso já mexeu comigo. E eu não sabia que as pessoas tinham tanto ranço de dentista, porque eu nunca tive, mas tem. Aí eu descobri essa realidade depois de formada. E aí, assim... Que chato, né? Poxa. A parte ruim é porque quase ninguém gosta. Mas quando eu ia pros outros lugares, assim, pros outros dentistas que estavam trabalhando ali comigo, eu percebi assim, o paciente não gosta de estar aqui. Mas o paciente da orto, não. O paciente da orto era feliz. Ele queria ir lá consertar o dente e transformar o sorriso e ficar se sentindo mais confiante, porque a pessoa que tem algum problema ali com o sorriso, ela tem um problema pra rir. Ela ri, ela bota a mão, ela muito legal isso, porque, tipo, é muito você, né? Tipo, ela gosta de estar aqui, você quer agradar, você quer que a pessoa goste, que ela saia feliz. Então, assim, eu percebia que as pessoas iam pra consulta e muito empolgados, pacientes de orto, eles querem muito terminar o tratamento. E era sobre transformação, você não precisava chegar no final. Só ali na metade, quando aquele dentinho que incomodava já tava melhor, o paciente já tava feliz da vida, rindo à toa. Então, assim, como que muda a expressão do paciente, como que muda o seu comportamento. Sim. Então, assim, isso foi a minha primeira... Acho assim, meu primeiro... O feeling, né? O insight que você teve, cara, né? É isso que eu quero fazer, sabe? Então, assim, eu acho que a odontologia me escolheu por isso, assim. Porque, nossa, era pra você ter feito isso pra você chegar onde você chegou. Como eu sinto prazer nisso, assim. De ver o outro feliz, de ver o outro satisfeito, de ver a atitude dele mudando de uma forma positiva. E aí, pra parte dos procedimentos estéticos, foi um pulo, né? Assim, uma coisa... Eu nem sei como que eu cheguei. O caminho foi me levando, assim, eu fui... A gente começa a caminhar, o caminho se abre, né? Mas, assim, puxando um pouquinho do seu mapa, tá? Você tem Lua. Lua fala daquilo que nos mexe emocionalmente, tá? A Lua fala do nosso lado emocional. E você tem Lua em Libra, que é um signo que tá muito ligado à estética. A senso estética, a beleza, até essa coisa mais da vaidade, do autocuidado. Então, assim, Libra é um signo que gosta muito de agradar, né? E você viu o que você falou? A pessoa sai feliz, entendeu? Então, assim, Gêmeos, que é adaptável, que é um signo mutável, junto com Libra, dá uma pessoa muito sociável, né? Uma característica de uma pessoa sociável e que tem esse lugar também muito do senso estético. Eu lembro quando a gente estudava, o quanto você sempre... Gostou, você penteava o cabelo. Vai me entregar. Não, quanto você toda sempre arrumadinha, foi... toda... você sempre foi vaidosa, sabe? Muito, foi uma coisa sobre muito. você e tá tudo certo, sabe? E assim, uma outra coisa boa de falar é o seguinte, o quanto a beleza é importante. Sim. Sabe? É bom a gente se sentir... tabu, né? Parece que a gente tem que sentir culpa de querer ficar bonita. Exatamente, que nem você falou essa questão do aparelho. Cara, às vezes a pessoa sorri, ou você falou, bota a mão na boca. E assim, a beleza tá em tudo, sabe? É ver beleza nos pequenos detalhes. E Libra ensina sobre isso, assim como outras energias também, Sim. né? De outros signos também. Mas é isso, sabe? É muito legal, assim, você vê o quanto você foi falando, eu falei, gente, não tem como não associar, né? E o seu ascendente, que é a primeira impressão que você passa, né? O ascendente é a porta de entrada. E ele fala sobre acolhimento, né? Acolhimento, esse lado amoroso, né? Que é Câncer, que é a energia da mãe, até aquela que gosta de cuidar, de zelar. E eu sinto prazer nisso. Eu sinto prazer em receber bem, em acolher, em ouvir, querer ajudar e fazer, assim, dar aquele jeitinho. Vamos fazer, vamos. Jeitinho. Isso pra mim é uma coisa que me traz muito prazer no meu trabalho. Então, eu acho que foi isso, assim, um caminho foi me levando e eu acho que eram os planos que Deus tinha pra mim mesmo, assim, sabe? Com certeza. É onde eu me sinto feliz, realizada, e ver meu paciente realizado é a minha maior realização, assim, é o... E assim, vou te dar uma outra relação do seu mapa, que é o seguinte, você tá vendo que tem várias casas aqui, né? Esse é o seu sol, ó.
E o sol, ele pode estar em qualquer uma dessas casas, tá? O seu sol está exatamente na casa que fala sobre o público, sobre compartilhar informação, sobre compartilhar aquilo que você sabe. E essa casa, ela até está relacionada um pouco às redes sociais. Ah, que legal! É a casa do público, eu tenho então futuro, assim... então. Mas é engraçado, porque tudo isso... É engraçado não, né? Mas tudo isso que a gente tá falando, o quanto você fala bem, que é uma característica, um potencial de Gêmeos, o quanto você gosta de explicar também. Você gosta de mostrar a informação, entendeu? Sim. Isso também tem a ver com seu mapa. Amiga, você tá no caminho certo. Ai, que bom. Mais uma confirmação. Sim, isso são possibilidades, entendeu? Sim. Você poderia ir para um lugar de alguém que talvez vai ensinar, por exemplo. Sim. Meu Deus, é outro sinal. Meu marido vive falando isso pra mim, Paula, tem que dar aula. Às vezes, quando algumas amigas falam, Paula, vamos fazer uma consultoria, eu falo, meu Deus, mas eu não me sinto preparada. Talvez eu tenha que amadurecer isso aí mais. Pode ser. Eu não acredito muito em coincidência. Acho que tudo tem um significado, né? E também não acho que tudo tem que ser um sinal, não. Mas assim... Isso também não pode ser tão paranoico, assim, né? Senão vira uma paranoia feia. Mas sim, você se conectar com o seu autoconhecimento e sentir se isso é pra você, né? Mas sim, olhando as possibilidades do seu mapa, você poderia ser lindamente uma palestrante. Ah, meu Deus. Assim como uma mentora, com certeza. Ah, que legal. Quem tem o sol na casa 11, tá? Que é a casa onde você tem o sol, tem muita sorte com o público. Ah, que bom. Fico feliz. Tá vendo? Mas isso, como eu te disse, não é definição. Sim. São possibilidades, né? Existe o seu livre-arbítrio. Você vai querer trabalhar com isso ou não? Você pode usar essa potencialidade para diferentes coisas. Sim. Em diferentes situações na sua vida, entendeu? Sim. E eu acho que é bem aquilo que a gente tava conversando no início, assim. De repente, na relação pessoal, a gente não vai ter tanta afinidade com um determinada personalidade e tudo mais. Mas no âmbito profissional... Eu acabei, eu acho que, desenvolvendo muito isso, assim, dessa versatilidade, da adaptação. Palavra-chave de gêmeo, versatilidade. De adaptação, não, tudo bem, eu tô te dando essa opção, mas se você não quiser isso, a gente vai adaptar aqui. Imagina o quanto você também tem que ter paciência. Assim, eu digo assim, o quanto as pessoas chegam com dúvidas pra você, né? Mas eu alguns acho sim, que... outros não. Mas tem gente que deve... Eu, por exemplo, se eu fosse fazer... Mas eu acho que é tanto amor... Quando eu for fazer, eu vou te encher de perguntas. Mas eu acho assim, eu acho que eu tenho tanto amor pelo que eu faço. Eu acho que é um assunto que eu gosto tanto de falar... E que eu quero... E hoje eu tava vendo um negócio antes de vir pra cá que falava bem isso, assim. Acho que beleza é aquilo que você não consegue ver sozinho. Você quer dividir com alguém. Então, eu acho que... Que bonito isso. Eu acho que eu amo tanto. E eu vejo tanta beleza no que eu faço. Eu realmente acredito muito no que eu faço. Que eu posso falar disso... Explicar, gente, aonde que o Botox faz efeito 500 vezes. Que eu vou explicar as 500 vezes feliz. Então, por isso que quando alguém chega pra mim e fala... eu sou muito chata. Eu tô te dando trabalho, tô te fazendo... Não, porque tá tudo bem, eu vou falar desse assunto quantas vezes for preciso. E você precisa também repetir, que nem eu, por exemplo, eu também preciso, né, falar uma informação várias vezes. Sim, coitada da minha secretária, que ela escuta a mesma explicação o dia inteiro. Às vezes eu olho pra ela e falo, gente, ela não deve estar aguentando mais ouvir eu falando a mesma coisa. Mas ela também é maravilhosa e ela ama esse universo também. Então, quando eu não tô, eu dou uma piscadinha, quando eu volto, ela tá falando igual a mim. Não, mas então, essa coisa de, igual você falou, tipo, quando você gosta daquilo que você faz, você fala com prazer. E eu falo também várias vezes as mesmas coisas, tem que explicar. Porque é normal, o cliente vai vir com você, às vezes, com os mesmos questionamentos, né? Sim, até porque os procedimentos se repetem, né? Então, é individual, mas ele acaba se repetindo. Então, em cada um ele pode ter um efeito diferente, ele pode ser usado para uma determinada finalidade. Mas ainda assim, são procedimentos que se repetem e a gente vai ter que falar o dia todo sobre eles. Tá tudo bem, porque a gente ama. Que máximo. Bom, então, amiga, vamos agora pro intervalinho rapidinho, tá? Daqui a pouco eu quero falar mais sobre isso, tirar mais dúvida com a Paula e também a gente vai dar uma dica para cada signo, a gente vai falar dessa parceria que a gente teve, que a gente falou da cliente de cada signo, né? Então a gente vai falar sobre isso. E um oferecimento da Criare Vidros e da DAC Refeições.
Oi, gente, voltamos aqui com esse papo astrológico maravilhoso. E agora eu vou tirar minhas dúvidas de leiga, tá? De paciente. Vou perguntar tudo, paciente. Vamos lá, amiga, como que eu sei, assim, o que... Tá, como que eu sei o que eu preciso? Talvez, assim, eu vou chegar pra você e vou falar alguma coisa que me incomoda em mim, digamos assim. Sim. E aí você vai trazer os procedimentos que seria... Isso normalmente, é uma consulta. Normalmente a gente já ali na paciente, quando chega no consultório, a gente dá uma fichinha de anamnese, coloca ali qual é a queixa principal. E aí, às vezes a pessoa consegue descrever ou não, porque às vezes ela também não... Ela nem sabe. Tem uma coisa em mim que eu não gosto, mas eu nem sei. Nem sei explicar. E aí a gente vai, assim, eu como profissional, eu consigo, né? Às vezes o paciente não sabe exatamente, mas quando eu olho e eu acabo relacionando com a dor de outros pacientes, né? Eu já entendo que deve estar incomodado com isso. E aí a gente vai buscando formas do paciente falar, tipo terapia, né? Terapia da beleza. A terapia da beleza, adorei. E aí... Mas tem gente que já chega bem direto, que já chega falando exatamente o que quer. A rede social, assim como a gente tá falando, ajuda, que atrapalha em muitos aspectos. Ajuda muito, porque ali eu tenho oportunidade de falar sobre... situações, explicar, o rosto tá derretendo, né? A olheira tá profunda, enfim, o olhar tá tristinho, a boquinha tá tristinha. Então, ali a gente consegue falar de situações e de possíveis tratamentos. Então, para quem gosta de ouvir sobre o assunto, ali já consegue ter uma noção. Mas, óbvio que a análise mais direta, direcionada, né? Aquela atenção, justamente, é personalizada e a gente tem que ir pra consulta. E na consulta a gente vai entender ali o que incomoda mais, quais são as prioridades, quais são as limitações, por onde a gente deve começar. Qual o melhor procedimento pra começar, assim? Quem nunca fez, assim, então, começar o primeiro? Não tem melhor, mas eu acho que o carro-chefe, né, o procedimento que todo mundo normalmente começa é o Botox. E Botox dá pra preencher, dá pra colocar em vários lugares no rosto ou só aqui na testa? O Botox, ele trabalha na musculatura, né, então ele vai fazer essa modulação muscular, então ele vai melhorar as expressões, vai deixar a expressão mais suave, vai deixar o olhar mais marcante, mais aberto, elegante. Aquela coisa da sobrancelha é Botox? Mais levantadinha. Que pode ser, tá? E tem muitos pacientes que não gostam, então a gente vai conseguir encontrar um equilíbrio. O Botox, ele é um procedimento muito personalizado. Então, até para quem já realizou Botox em outros lugares e chega para mim dizendo que já conhece, ainda assim eu sento, pergunto o que gostou, se teve alguma coisa que não gostou, se pode fazer daquele jeito, se acha melhor não, para que a gente consiga encontrar ali esse equilíbrio, né? Sim. E também, apesar de ter limitações anatômicas que dá pra gente chegar naquele resultado ou não, eu também quero ouvir o que o paciente está esperando, qual é a expectativa dele para aquele procedimento, por qual motivo principal ele está buscando esse procedimento. O Botox costuma ser um procedimento muito flexível, assim, e ele tem um resultado muito leve, um resultado mais rápido também, né? E você tem que fazer Botox várias vezes, não é? Não é uma coisa que você faz só uma vez na vida, né? Você faz, você volta de novo. Adoraria. Ele perde o efeito, é isso? Perde o efeito, e tem muitas variáveis. E depois de quanto tempo que perde o efeito? Então, tem pacientes que têm uma movimentação muscular mais intensa, né? Academia, atividade física, tudo isso pode influenciar. Pessoa que se estressa mais, fica assim. Vitaminas, sim, a parte emocional. Botox é uma neurotoxina, né? Então, a gente aplica ali na musculatura, mas a resposta vem da cabecinha, vem do cérebro. Então... Nossa, como é particular, né? É muito. E mais do que... Não é receita de bolo mesmo, não mesmo. Né? Assim como o mapa também, olha que interessante. Não sempre falo, não tem muita relação, né? Os nossos assuntos. Porque e tem muito tabu acho que eu mereço ser convidada de novo. Também pra gente falar de mais coisas. Porque eu acho que um podcast só vai ser pouco pra gente. Ainda mais pra quem tem ascendente em gêmeos como eu e uma geminiana. Fala muito. Habla muito. Habla. E aí tem outros, né? A Paula fazia uns stories, eu ficava ali querendo acertar, eu errava tudo. Eu era aquela aluna que tira nota baixa. Ai, que horror. Não, mas aí... assim, tem essa coisa tem o malá, aí tem o queijo. Eu fico sempre confusa. Fala pra mim, os procedimentos principais. O malá é o que exatamente? É aqui, né? Então, sobre o Botox, a gente pode realizá-lo a cada 4 meses, né? Tem um limite de segurança, um tempo de segurança. A gente pode fazer aí
num tempo de 4, mas tem pacientes que conseguem segurar um pouquinho mais e vão até 6 meses. Então, a média são pacientes que aplicam 3 a 2 vezes por ano. Sim, tá? olha. Aí, sobre as outras áreas, a gente tá falando de preenchimento, de estímulo de colágeno. Malar é uma região que eu falo muito, porque, vamos dizer aí, assim, 85% do meu público é feminino. E eu acho o malar extremamente estratégico no rosto feminino. É aquele lugarzinho onde a gente passa o blush, sabe? Sim. Aquele ar de saúde, de mulher saudável, de mulher bem cuidada. Então, o malar, ele é muito responsável, ele é o pilar do nosso rosto. É a área onde a gente tem maior volume, tá? Volume ósseo, muscular. A musculatura que tá ligada aqui no malar, ela movimenta grande parte aqui de um lugar que é muito importante, que é o sorriso. Então, quando o malar, ele vai perdendo o volume, a gente vai marcar o bigode chinês, que é uma queixa que aparece direto no consultório. Bigode a boquinha, chinês? o bigodinho chinês aqui. A boquinha vai começando a cair um pouquinho, porque perde a estrutura da face. Esse efeito de derretimento, que tantos pacientes chegam lá reclamando, parece que meu rosto caiu. E é isso. Muitas vezes é malar. Por isso que malar é uma área que, assim, quem me segue... Falo de malar toda hora, porque é estratégico. Gente, tecnologia, né, gente? Olha como que a gente avança. Você pode até levantar um negócio que caiu. E o importante também, quando o paciente chega lá, tem algumas imagens, assim, de características anatômicas que eu mostro pra ele, pra que ele possa entender isso. Né? Então, você falou aí da minha veia público, que talvez dá aula e tudo mais. A gente, quando chega... Seu potencial ainda. Quando o paciente chega pra mim, assim, tá indo pela primeira vez, eu quero que ele realmente entenda como funciona a anatomia. Claro. A sua consulta é tipo uma aula. É tipo uma aula. Eu tô falando. O paciente não paga a consulta, ele paga o ingresso, que é um show. Fazendo meu merchan aqui. Não, mas é sério, assim, eu tenho o prazer de mostrar um rosto e a sua complexidade, suas divisões anatômicas, para que o paciente entenda aquilo ali, que é muito... A beleza tá ali relacionada com saúde, né? Sim. E tudo tem embasamento científico. A gente vai perder essas camadas, a gente vai perder a estrutura, e ao longo da vida a gente vai notar as mudanças na parte externa. Mas o que tá acontecendo internamente, né? Que é a área onde eu atuo. Então, eu acho que quando eu consigo fazer essa união de tudo isso, fica mais fácil dele entender que vai ser um processo também, porque eu não gosto desses resultados imediatos. Eu acho que não é bonito, muito... Claro que eu tô falando assim, de uma maneira muito generalizada. Mas tudo que é assim, tem alguma coisa errada, né? Porque tudo é um processo. Se você quer uma coisa boa, você tem que olhar por trás daquilo. Né? Eu atendo muito paciente aí nessa faixa de 30 aos 50, 60 anos. Então, quando elas chegam pra mim, assim, aos 50, por exemplo, que nunca fizeram nada, e eu vou oferecer um plano de tratamento, é um plano de tratamento com tempo. Sim. Né? E eu falo assim, olha, ao longo desses anos, né, vamos colocar aí que a gente começa a perder colágeno. Colágeno é uma proteína importante para manter a sustentação da pele, para manter a pele firme. Você começa a perder colágeno a partir dos 25. Meu Deus. Então, o paciente que tá aí, a partir eu já perdi colágeno. Amiga, é uma realidade, todos nós. A gente já nasce envelhecendo, gente. Então, assim, não dá pra pirar. Não dá pra pirar. É aceitar as circunstâncias e trabalhar com as armas que a gente tem. Mas, assim, vamos lá. Uma paciente de 50 anos chegou, ela começou a perder colágeno a partir dos 25. Foram 25 anos de mudanças. Sou eu lá com 40 anos buscando a Paula. Tô brincando, vou buscar antes. Por favor. A paciente foi mudando, né? Eu tô falando de um paciente que nunca fez nada, que chegou também, né? E tá tudo certo também, porque eu acho que cada vez mais as pessoas estão conhecendo e perdendo medo. É uma escolha, é igual a gente falou, você não é obrigada a nada. Você não é obrigada a nada. E eu acho que antes tinha uma exclusividade também, assim. Eu acho que só uma parte das pessoas tinha acesso a essas informações e tecnologias. Então, eu acho que chega essa paciente ao longo de 25 anos que foi mudando. Como que eu vou colocar essa paciente na cadeira e vou fazer uma transformação em 40 minutos? Exatamente. Não dá. Então, assim, tem que ter um entendimento de que foram circunstâncias anatômicas que foram mudando. Sim. Né? O envelhecimento é sobre anatomia. Então, a partir do momento que o paciente consegue entender esse mundo,
né? Entender a realidade, a ciência por trás disso. E que vai ser um caminho também, porque a gente tá buscando qualidade, né? Uma beleza de qualidade, uma beleza para qualquer idade. Não uma beleza que se prende ali a um rosto de uma menina de 20 anos. Não é isso. Não é um padrão, né? Mas é aquela beleza que vai ser pra você. Do jeito que você e gosta, qualidade. do jeito que você quer. Do mesmo jeito que teve essa transformação ao longo dos 25 anos... essa recuperação também, essa pausa no tempo, né? Porque é muito isso, assim, alguns efeitos a gente vai pausar, outros a gente vai tratar, outros a gente retarda. Então, é sobre isso, assim, tem várias... Que legal. Vários caminhos. Então, quando o paciente entende isso, ele fica mais seguro, ele entende o processo, ele comemora as pequenas vitórias, né? E aí, o processo todo fica muito mais gostoso, né? Porque não é uma coisa imediata. Gente, porque assim... Por mais que a pessoa tenha passado por esse processo e incomodado, né? Vai ficando incomodado, vai deixando pra lá e tudo mais. Se a gente pega essa paciente de 50 anos e coloca um rosto de quarentinha, cara, vai ficar bonito? Vai ficar bonito, mas ela vai se estranhar. Porque foi uma mudança que aconteceu gradativamente. Sim. Então, por mais que o rosto fique mais firme. Tem que ser sutil, né? Tem que ser suave, fique mais firme, fique ali o contorno definido, tudo mais bonito. Ainda assim, precisa ser suave essa mudança. Porque senão causa impacto fora que a gente tá cheio de juiz, né? Julgando. Então, assim, eu acho que... É bem difícil lidar com isso. Né? Muito, porque tem a ver com a autoestima, com a aceitação, né? A gente não quer ser criticado. Assim, a gente não quer ter a nossa aparência exposta. E as pessoas que a gente ama ali ao nosso redor, a opinião dessas pessoas é muito importante. Então, quantas mulheres, né, assim, estão ali esperando a aprovação do marido, do companheiro, de um filho. E aí ela chega ali toda com o rosto todo transformado. É um pouco constrangedor, né? Então, esse processo pode ser suave, não precisa ser assim de uma hora para outra, né? E é muito mais seguro quando é saudável, quando é feito dessa maneira, né? Claro, tem que ter essa sutileza. Né? A olheira é o que? É um preenchimento? É um preenchimento, porque aí a gente tá falando de estruturas, né? A gente tá falando dessas estruturas. A olheira ela vai caindo também, é o quê? A olheira tem uma reservinha de gordura aqui. Essa região toda de malar, o malar é bem complexo, né? E a olheira faz parte desse processo. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, né? Porque o formato de rosto, a estrutura orbicular, né? Então, assim, a parte óssea também, tem gente que vai ter ela um pouco mais profunda. E eu acho que o bonito é isso, assim, é você identificar que todo mundo tem uma característica em especial, assim como os signos, né? Todos nós temos características muito especiais e lugares de sombra. Sim, né? Luz e sombra. Então, e o rosto é sobre isso, é sobre luz e sombra. Então, quando a gente fala do malar, a gente tá falando de um lugar que precisa de luz, que é onde a gente passa o iluminador, o truquezinho da maquiagem. A olheira, a gente passa corretivo. Pra poder iluminar, porque é um lugar de sombra. Olha só, gente. Então a nossa face também é todo um jogo aí de luz e sombra. Então, a gente... A maquiagem também é uma transformação, né? O quanto a maquiagem transforma uma pessoa, Sim. Né? Então, a harmonização, ela vem muito pra isso, assim, pra poder identificar pontos estratégicos, alterações anatômicas que podem favorecer mais esse paciente, a beleza potencializar a sua beleza. Iluminar algumas áreas do rosto, que são áreas mais marcantes, áreas que ficam melhores, mais iluminadas do que com sombra. Mas existem uns lugares de sombra também que são importantes. Sim. Então, assim como acho que a gente, assim, você entender quais são as suas sombras, quais são as suas dores, é importante, cresce, né, a autoanálise, o autoconhecimento. Sim. E o rosto também não é diferente. É verdade. Me lembrou até uma reportagem que eu vi que era de 1900, tá? É muito longe, mas tava assim, a polícia resgata uma velhinha de 42 anos. Pra você ver o quanto as pessoas mudaram. Hoje em dia as pessoas são diferentes. Você vê o acesso Cláudia Raia tendo filho com 55 anos. Ou você vê, por exemplo, a Alessandra Negrini. Ai, maravilhosa. Ela tem 50 anos, você olha pra ela, várias pessoas, a J.Lo, por exemplo. Então, quanto esse processo de envelhecimento, ele mudou. E isso não é só... Tem a genética também, né? Tem muitos fatores. Isso não é só
questão do procedimento estético. Isso tem a ver com como as coisas foram, como a ciência, a tecnologia foi caminhando e foi progredindo. Então, assim, existem vitaminas, existe a parte... Tem várias coisas, então não é só a parte estética. A parte estética, né, os procedimentos estéticos, é mais uma ferramenta, com certeza. Então, assim... Mais uma possibilidade. É mais uma possibilidade. Gente, adorei. Vamos, então, falar um pouquinho dos gêmeos, que a gente já falou bastante durante todo esse podcast, e aí a gente vai dar as dicas dos signos, então. Vamos lá. Primeira palavra-chave que eu já vou trazer aqui logo é a questão da indecisão. Como é que você lida com isso, amiga? Vamos lá. Claro que a gente vai trabalhando isso na vida, né? Então, eu acho que a questão da indecisão, assim como outros pontos, depende de como que a gente vai usar isso, né? Sim. Então, pro meu paciente, eu como profissional... Você passa a segurança, né? Você não vai a segurança mostrar no que eu nada falo, disso, no que eu acredito. Mas, de certa forma, também, assim, eu consigo ter mais empatia com o meu paciente que também é indeciso. Olha só, exatamente. Né? Eu também, eu sou indecisa, eu tô ascendente de E outra coisa, quando eu percebo que a pessoa tá indecisa, eu ofereço possibilidades. Então, eu me reconheço nesse paciente. Falo, não, mas olha só, não precisa ser desse jeito. Vamos lá, vamos recalcular a rota. Já que isso aqui, de repente, é uma coisa que te causou... É bom e ruim, né? Mas também porque a pessoa indecisa também, se a gente oferece muitas possibilidades, a gente dá um nó na cabeça do indeciso, né? Mas eu acho que eu consigo usar bem isso na minha profissão a meu favor. Na minha vida pessoal, eu acabo, né, levando isso pra terapia. Que me ajuda muito, porque é isso, né? A indecisão, ela vem muito forte também na ansiedade, na coisa do falei. Outra coisa de gêmeos também. Na coisa que eu... Muito acelerada, muita coisa na cabeça, muitas abas abertas no computador, né? O computador da cabeça, muitas abinhas abertas. Algumas vezes eu falei pra minha psicóloga, eu falei, tô com excesso de pensamento, sabe? Tem um dia que eu não quero fazer nada, não quero nem pensar. Sim, e é difícil não pensar pro geminiano, é difícil você desligar, né? Porque você tá sempre pensando. Sim. E assim, eu saio do consultório ali, eu tô pensando em trabalho, em procedimentos, em como que eu posso ajudar o paciente e tudo mais. Mas saio dali, tem um monte de ideia na cabeça, aquela criação que chega cansa, assim, sabe? Tem uma hora que eu tenho que desligar. Sim. Não, mas isso é a questão da flexibilidade, né? Então, assim, a indecisão é você ver múltiplas possibilidades e não ser engessado, né? Então, eu posso ir por um lado, eu posso ir por outro. Isso é adaptabilidade. Sim. E isso é uma potencialidade, ser adaptável. Porque senão você fica empacado. Você só tá olhando para um lado, você tem que olhar para o outro também. Então, isso é uma potência. Sim. Assim como também pode ser um desafio se você quer tudo e não consegue escolher uma coisa só. Tem muitos interesses. Mas é por isso que eu acho que as sombras também são necessárias, né? Assim, pra todo mundo. Porque você consegue ter uma análise melhor de quem é você e o que você faz com aquela realidade. Porque é uma coisa que eu não posso mudar, mas através disso eu posso melhorar. E o bom humor, amiga? Gêmeos também é o signo do humor, sabia? De levar as coisas mais na leveza, nessa parte. Como que você considera isso em você? Às vezes a ansiedade não me deixa levar tão leve, né? Sim, você fica preocupada, né? Preocupada. Mas eu acho que de uma forma geral, sim, eu sou bem humorada. Eu tento, assim, separar muito bem, assim, meus problemas de casa e meus problemas do trabalho. Não faço essa relação. Não tem dia ruim pra mim, assim, por mais que eu esteja passando muitos problemas... Eu chego lá, eu dou risada, eu dou risada dos meus problemas também, eu conto meus problemas, a gente dá risada junto. Então, eu acho que isso é forte em mim, essa questão do bom humor. Dificilmente a pessoa me vê mal-humorada. Vou falar uma outra palavrinha meio polêmica aqui. E fofoca? Como é que é isso pra você? Não estou afirmando, tá? Eu só tô falando assim, como que você vê isso? Ai, não sei. Eu acho que isso aí é delicado. Vamos trocar isso por informação, né? Porque, na verdade, fofoca é até meio ruim falar isso, na verdade, né? Então, é porque assim, por exemplo, quando o paciente chega pra mim com uma questão, vamos supor, ele me deu um feedback daquilo ali que ele falou, a gente fala isso, depois você vê se entra ou não. Por exemplo, um paciente chega pra mim e me conta um caso. Ai, Paula, eu fiz isso, fiz aquilo. E isso enfim, me abriu essa oportunidade. Tal fulano falou de procedimento, tá? Fiz tal coisa, passei num lugar, a pessoa falou, nossa, mas eu nem te reconheci, você tá muito bonita e você tá mais jovem hoje do que há 10 anos atrás. Cara, eu acho o máximo, assim, esse feedback que o paciente me deu. Mas aí vamos trocar isso, então. Porque fofoca é uma palavra meio assim, pesada, né?
Fofoca tá em tudo, na verdade. É porque ela acha que tem uma visão errada. Porque, na verdade, vão trocar por informação, ou feedback. É o feedback. Então, esse feedback, eu sempre repasso. Porque... eu repasso com muita emoção, né? Tipo, olha, aconteceu com a minha paciente uma coisa muito legal. E eu conto pro próximo. Pronto. Não tem nada. É uma fofoca, mas... é a fofoca. Vamos parar com isso. Fofoca é legal, sim. Todo mundo gosta de saber das coisas. Exatamente. Eu não dou nome, né? Não Por exemplo, reality show. Você gosta? Adoro. Eu assisti um ontem, né? Eu tenho ascendente gêmeos, tá? Eu adoro, gente. Eu assisto todos, Netflix. Então, você viu o Casamento às Cegas 4? Vi, claro. Eu comecei a ver no sábado à noite. Eu terminei ontem desesperada. Desesperada. Meu marido fica puto. Muito grande. Eu passei pra frente. Eu também. Eu passo pra frente. A parte ali que eles estão ali se preparando pra casar, que fica, não sei se vou. Aí eu passo, porque eu falei, o que eu quero saber é a resposta final. Falou sim, falou não. Não, e eu sou pior. Porque eu já olhei no Instagram, eu vi quem tava com quem, que não sabe o que, eu já sabia tudo. Eu sou assim. Eu gosto de uma surpresinha, mas não tanto. É uma extrema ansiedade, né, que eu tenho bastante isso também. Mas tá vendo, o reality show tem a ver com isso, uma curiosidade. Aí outra palavra-chave de Gêmeos, curiosidade. Sou muito curiosa. Gêmeos é muito curiosa, quer saber das coisas, né? E assim, se alguém me pergunta uma coisa e eu falo, não sei isso, não, mas isso é legal, quero saber. Eu vou aqui, ó. Fofoca, curiosidade. Então, vamos levar com leveza essa palavra? Né? Não tem problema nenhum. Bom, então vamos falar dos signos. Acho que a gente já falou bastante bem. Estamos muito bem representados por você, os Gêmeos. Amiga, eu amo esse signo também, porque é o meu ascendente, né? E é o signo da comunicação, então é o signo do podcast, digamos assim. Mas vamos então falar de cada signo, né? Vamos. Porque Paula ficou uma expert quase no signo. Menina, mas eu tenho uma memória péssima. Se você me perguntar... Ó, Leão é um signo que me marca muito. A coisa do poder do leão. E eu acho que eu faço até associação com o animal, né? Com certeza. Mas ser o rei da selva. A astrologia é símbolo. Símbolo. É símbolo. Então o leão me marca muito, Gêmeos me marca muito. O restante, minha filha, mas eu vamos esqueço. Lá. Fica tranquila não, que eu me vou... perdoem, tá, gente? Não é mas... porque eu tenho uma preferência por leão, não. Eu amo também, mas... Qual é o porque signo me do marca. seu filho? O Pedro... Ixi, o Pedro é canceriano. Quase que você não lembrava isso? Ele é 25 de junho. É porque eu fico sempre na dúvida se ele é o meu ou é o do pai, mas ele é o do pai. É mesmo? Eu tenho 2 cancerianos em casa pra me protegerem. Eu sou ascendente, amiga. Tipo assim, o match perfeito. Match perfeito. E eles são carinhosos. É o trio fofo, o trio meigo. Deve ser um grude-grude. Grude, né? total. Deve ser uma coisa muito fofinha ali. Mamãe e papai. E o quando drama? ele vê... Como é que é um drama nessa casa, com tantos câncer assim? Nossa, eu sou a rainha do drama, né? Em casa... Você venceu os cancerianos. Venci meus cancerianos. Não, meu filho é porque ele é bebê, a gente leva pro lado da pirraça, né? Da coisa da descoberta, vamos ver. Mas eu sou dramática. Em casa eu sou bem dramática. Sim. Você sabe. Não, mas assim, eu digo também, olhando seu mapa, você tem 3 posicionamentos em câncer. Sou bem dramática. Você consegue fazer um drama como ninguém. Mas vamos, então, eu vou falar. Fica tranquila, que aqui a gente tá, né? Me relembra aí que eu vou... Aqui. E também tem as coisinhas que a gente falou. Você vai começar na ordem? Vamos na ordem. Tá, então eu vou pegar aqui também pra olhar. Vamos lá. Começando por Áries, né? Áries, que é o primeiro signo. Como que são as arianas no consultório, Paula? Vamos lá, gente. Posso pegar cola? Pode pegar cola, mas eu falo também pra você. O que te marcou na hora que a gente tava falando de Áries, né? Áries é aquele signo que... Lembra que eu até falei pra você que vai querer logo botar um bocão. É só a gente lembrar eu tenho uma paciente aqui, Rafa, que comentou desse jeitinho aí mesmo. E ela adora um bocão. Muito legal. A Anitta, né, a ariana. E você vê o quanto a Anitta ela é corajosa, que é uma coisa de Áries. Tipo, ela botou a boca bem antes de todo mundo, que é um signo pioneiro. E aí todo mundo ficou criticando ela. Mas uma coisa que eu falo muito da Anitta é que eu admiro muito ela. E ela ama? Ama. E ela assume aquilo ali que ela autenticidade, banca. ela é muito banca, autêntica, ela é né? muito autêntica. Então aqui elas são corajosas, elas se arriscam, elas são ousadas. Autênticas. Isso. E eu falo muito isso pros meus pacientes. Eles às vezes chegam lá e falam assim, gente, eu não quero... Fala pra mim, né? Paula, eu não quero ficar com a boca igual a da Anitta. Eu falei, cara, mas
tudo bem, porque não combina com o teu estilo, mas com ela combina. Então, a gente define também essa imagem, o que fica bom pra você, porque é o teu estilo, né? Sim. E as arianas, elas realmente gostam muito desse bocão, gostam de ver um resultado mais imediato. É, aquele signo que é, tipo, sem tempo, irmão. Então, é um signo meio ansioso, não é nem ansioso, é impaciente. O Áries é decidido, é prático, exatamente. Ele vai chegar e falar, não, eu quero fazer isso, e não vai ter medo de fazer, né? A energia ariana não é uma energia que tem essa coisa do receio. Mas, se você é uma ariana que tem lua em Câncer ou lua em Libra, aí será diferente, entendeu, gente? Então, vocês têm que ver a configuração. E é claro, não possibilidades, é energia que a gente tá falando aqui, tá? Então, você tem que refletir em você se isso faz sentido pra você ou não. E aqui no textinho das arianas diz, arianas são intensas, corajosas, ousadas, sem medo de ser felizes e investir na sua beleza. Acho que define bem as arianas. Sim. Vamos pra Touro, então, né? O segundo signo. As taurinas, elas é um signo bastante vaidoso, né? E Touro é um signo que gosta muito de segurança e estabilidade. Por isso que eu falei, talvez vai ser um botox, uma coisa mais tradicional. Um estimulador de colágeno, que é um procedimento que a gente não falou pouco dele, mas é um procedimento que oferece muita qualidade, ele é bem pé no chão. Ele não vai causar grandes transformações, é muito equilibrado. E é uma realidade que todo mundo passa, né? Então, assim, botox e bioestimulador de colágeno é... coisa taurina. Porque Touro, ele é muito vaidoso, é um signo vaidoso, regido pela Vênus, assim como Libra, que são signos bem vaidosos, Leão também, né? E Touro, ele gosta daquela coisa mais com qualidade, com conforto. Ele também vai prezar muito pelo conforto, né? Sim. A gente até brincou que o taurino vai gostar se tiver um cafezinho. A taurina... tá aqui. Tem não pode faltar o cafezinho. Gostam de um mimo, um browniezinho, um cookie que tem lá no consultório, um bombonzinho. Um bombonzinho pra adoçar a vida. Elas vão se sentir seguras, né, nesse ambiente de acolhimento. E Touro também é aquele signo... as taurinas, elas levam um tempo pra poder confiar. Né? Mas elas depois casam com a doutora, vira um casamento. É um encarne. Aqui a gente colocou isso também. Sim. Elas sabem o que é bom de verdade, são práticas, vaidosas, perseverantes. E apreciam muito a qualidade. Apreciam muito. A minha mãe é taurina, né? E ela adora. Então você conhece bem. E ela é super vaidosa também. Sua mãe sabe o que é bom de verdade. Sabe, E ela é bem voltada pra essa parte. Pra isso também, Vamos pra Gêmeos, então, seu signo? Gêmeos é aquele que já chega na sala de espera já conversando, já conversa com a secretária, já faz papo com todo mundo. E é o signo também que vai gostar muito de falar. Adoro. Né? Na hora... percebeu, Faustão. E também o Gêmeos, ele vai se sentir também... A geminiana, ela vai se sentir segura se ela tem informação. Sim, né? sim. Se ela sabe do que ela tá lidando. Aí a gente domina. Mas falou bastante de Gêmeos, né? E os textos de Gêmeos ficaram enormes, né? Na nossa postagem. Bastante informação. Porque eu queria falar. Foi o que ela mais caprichou, que é o signo dela. Vamos pra Câncer, então? Vamos. Bom, Câncer já é um signo mais cauteloso, né? A canceriana, ela precisa se sentir íntima ali da doutora. E também vai ser bastante fiel ali a doutora. Elas são mais delicadas, né? São mais delicadas. Também vão gostar de procedimentos mais tradicionais, talvez. Que não tem uma coisa tão assim, né? Que mais não sutil. Tão gritante, né? Que é um signo romântico, sensível, né? Então tem essa coisa. Vai chorar ali na hora, fazer um drama. Mas isso aí a gente tira de letra. Carinho não falta. São sensíveis, generosas, acolhedoras. E gostam também, né, de serem recebidas assim, com ambientes agradáveis para criar laço. O importante pro Câncer é criar um laço. Criar um laço. Tudo tem que ser uma coisa meio de família. Eu me sentir em casa aqui no consultório. E vai também dar muita importância pra opinião dos familiares, né? Pra família é tudo pra canceriano. Isso, né? Eu acho importante mesmo. Isso é uma coisa... Por isso que eu falo que cada paciente, cada personalidade me ensina muito. Então, pra mim, não tem paciente chato, paciente ruim. O paciente, ele vai me ensinar de acordo com a personalidade dele. Então, quando o paciente chega pra mim com medo do que o outro vai pensar dele, principalmente familiar, marido, filhos, mãe, pai,
eu falo, não, fica tranquilo, a gente vai fazer de um jeito que não cause tanto impacto, porque eu sei que isso pode se tornar constrangedor, né? Porque a pessoa vai ali na consulta e ela sai, me ouve falando, fica empolgada com o procedimento, aí chega em casa e toma um banho de água fria. Então, isso pode colocar em risco ali a credibilidade daquele paciente que ele fez, né? Então, a gente trabalha isso também. Quando eu sinto que isso é uma questão para ele, eu vou trabalhar isso para que esse pós seja mais confortável possível. Com certeza. Então, agora, as leoninas. Aquelas que vão querer, assim, Ai, leoninas aqui várias falaram que eram desse jeito. E eu falei, nossa, realmente. Leão é assim, né? Não vai ter medo de um procedimento mais ousado, né? Vai realmente querer que realmente chame a atenção. O leão não gosta de uma coisa discreta. Então, a leonina, ela vai querer uma coisa ali que as pessoas reparem que ela fez, Foi muito bom, porque enquanto a gente discutia ali o texto de leão, eu pensava muito numa paciente. E ela foi uma das que comentou que botou um emojizinho levantando o braço. Eu falei, nossa! E eu jurei pra ela que enquanto eu escrevia, eu tava pensando nela. Era minha persona. E era muito ela. Esse paciente que forma opinião, que chega decidida. Sim. E que sabe o que valoriza a beleza dela. O leonino, ele tem muito autoconhecimento, assim, sobre a sua imagem, sim, sobre a imagem que ele quer transmitir. Né? Eles são confiantes, são mulheres firmes, né? E é muito legal trabalhar com esse tipo de paciente também, porque elas chegam muito donas de si, assim, é um paciente que acredita ali que aquilo ali que vai ficar bom. Claro que em alguns momentos a gente tem que falar, olha, isso aqui agora não. Estabelecer o limite como profissional, que conhece da anatomia, que conhece da ciência. Mas, de uma forma geral, assim, eu acho que, como a gente tá falando aí de procedimentos para cada signo, as leoninas, elas são um livro aberto, elas aceitam qualquer procedimento, desde que aquilo ali valorize a beleza dela, que aquilo ali some, né? Então, elas estão abertas para tudo, adoram um bocão, um malar bem definido, porque o malar traz muita elegância. Que apareça que eu fiz uma coisa. Mas assim, até os que aparecem muito, assim, o procedimento para aparecer, ainda assim, uma boca mais volumosa, a gente pode fazer uma boca bem volumosa, mas que seja bonita, que não necessariamente tenha cara de preenchimento, né? Então, tudo dá pra adaptar. Exatamente. E leão, assim, ele vai gostar também de um elogio, né? A paciente leonina vai gostar ali de... Apesar de que, assim, mas elas também reconhecem, né? Se ninguém elogiar, elas estão sabendo. E dificilmente são tímidas, chamam atenção, é impossível passarem... Levanta o astral, são empolgadas também. Normalmente tem essa empolgação. E é difícil elas passarem despercebidas em algum lugar, né? São intensas, apaixonadas. Sim, maravilhosas. São muito maravilhosas. E vamos agora para as virginianas. Também são essas que são as mais, talvez, detalhistas, né? Que vão gostar ali dos mínimos detalhes. Observadoras, exigentes. Aquelas que vão gostar quando você explica. Porque se ela sabe do que tá acontecendo, aí ela vai, com certeza, adorar aquilo ali, né? Uma característica de virgem é que elas gostam de tudo harmônico, né, no lugar. Então, quando elas passam a ter conhecimento de como que funciona, que né? pode aperfeiçoar, né? Porque isso é uma característica de virgem também, o aperfeiçoamento. Que pode ir pra questão do tudo perfeito, o perfeccionismo, mas isso é uma sombra. Você tem que trabalhar isso, porque não existe nada perfeito, Exatamente. Né? Mas o aperfeiçoamento é uma luz, que é você buscar melhorar. E isso é diário, né? É. Então, quando elas têm conhecimento sobre isso e entendem o processo, é maravilhoso lidar com as virginianas, né? Não, e virgens são excelentes, assim, porque virgens são muito... além de serem pontuais, né, eles são muito corretos. Então, assim, eles têm palavra. Então, se eles falam o que vou fazer, eles fazem e acabou. Você não precisa se preocupar com nada, porque tem muito essa certeza ali das coisas, Sim, né? muito bom. Gosto também das virginianas. Gosto de todos os signos. Uma coisa legal que a gente colocou aqui de virgem é isso, né? Se elas amam o meu Botox, elas fazem comigo pra sempre, porque elas valorizam um trabalho bem feito, né? E o que relaciona ali com a imagem delas, né? Acertou, tá feito. Elas podem ser exigentes, mas também depois elas reconhecem. Exatamente, isso é ótimo. Exatamente. É um caminho que a gente percorre para poder ganhar a confiança dessas pacientes, mas também depois a gente consegue quebrar essa primeira barreira, né? Da dúvida, do medo, da desconfiança, e tá tudo certo. Acho que todo mundo tem a somar aí pro meu crescimento
profissional. Eu falo que quando eu tenho bastante cliente virginiano, eu tenho, né, de todos os signos, né? E eu falo assim, cara, que legal, porque é sinal que eu tô fazendo um trabalho bom. Exatamente. Você sabe que é um reconhecimento a mais, né? Você conseguir manter essas pacientes que são mais questionadoras, e tá tudo certo. Tá tudo certo. E vamos então pra Libra. Libra são as que vão gostar da opinião. Ela vai chegar pra doutora e falar assim, então, o que você acha que eu deveria fazer, né? Libra gosta da opinião do outro, gosta de escutar, gosta de dar conselho. É aquela que também vai gostar de papear ali com a doutora, vai virar amiga, né? Tem essa energia mais sociável, né, de Libra. As librianas são muito elegantes, né? Sim, tem um senso estético maravilhoso. É o signo da beleza também. É muito bom. E é muito bom, assim, relacionar com pacientes que têm um padrão de requinte, assim, elevado, que gostam de coisas muito elegantes. Porque aí você também vai nivelando, né, o seu conhecimento, assim, pra níveis mais altos. E, vai tendo esse requinte, né? Vai sofisticando, né? Então, para as librianas, assim, Botox é muito maravilhoso, porque dá esse olhar elegante. O Botox, na verdade, cabe em todos os signos, né? Porque ele também é muito versátil. Ele é geminiano. Botox é geminiano. Versátil. Versátil demais. Então, assim... O Malá é leonino, que dá aquele... Tem alguns signos que são muito marcantes, essa questão do procedimento, né? O leão, o malar e a boca é muito leonino. Agora, o Botox, ele cabe em todos, porque ele tem muita... Ele pode moldar de acordo com o paciente, né? Então, e tem o nível de agrabilidade dele é muito alto, assim. As pessoas realmente adoram. Né? Então, é um procedimento, é um abre-alas, né? Ele vem, e aí a partir dele a gente consegue abordando outros pontos e é isso. Sim. Então, acho que as librianas, elas são analíticas, ponderadas. Então, elas entendem bem essa questão das mudanças na face. Então, quando a gente indica um preenchimento estratégico, que ela consiga realmente entender que aquilo ali foi uma alteração do tempo e que é necessário, elas vão fazer e se sentirem seguras para fazer. Sim. Bom, escorpião são aquelas também que podem estar um pouco mais desconfiadas, mas o escorpião também tem um lado ousado, tá, gente? As pessoas não pensam nisso, mas o escorpião também é 880, ele não gosta de nada raso. Então eu vou gostar de uma coisa mais intensa ali, né? Tem uma intensidade esse signo, né? E tem níveis também, né? Assim, às vezes o paciente ele vai ficar confortável para ir mais fundo num procedimento, para marcar mais aquele procedimento, mas em outro lugar do rosto ele vai querer uma coisa mais discreta. Mais leve. Mais leve, e é assim que trabalha mesmo, é assim que funciona. Em alguns lugares a gente pode destacar mais um pouco, em outros a gente quer esconder um pouquinho, né? Então, quando a paciente tem ali um incômodo na região da papada, a gente vai evidenciar outras áreas para poder esconder um pouquinho. Quando o paciente tem um incômodo, por exemplo, com o nariz, mas não é um nariz que é para indicar para uma cirurgia, por exemplo, uma coisa leve, a gente vai tentar valorizar um pouco mais o lábio, o queixo, e encontrar harmonia ali naquela relação, né, de nariz, lábio, queixo. Então, para esses pacientes, assim, que são mais cuidadosas, misteriosas, assim como são as escorpianas, a gente pode lidar com procedimentos a fim de mascarar uma região e iluminar outra, né? Sim. Então, eu acho que combina muito com as escorpianas, assim, essa análise, né? E elas são FBI também, né? Então, elas vão descobrir tudo, então, elas vão estar sabendo de tudo. Elas sabem... Elas, quando chegam no consultório, pode ter sido que elas já sabem de muita coisa. Já sabem dos procedimentos todos, já conhecem um pouquinho, e fica muito fácil também da gente conversar, né? De começar uma consulta com pacientes que já tem uma noção, né? Sim.